Gênesis, capítulo 22, dos versículos 8 ao versículo 14, que nos diz assim: Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar em que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou do cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Será que toda provação vem de Deus? O que é ser provado? Provação tem como símbolo cruz, que quer dizer, aleluia, situação de sofrimento, angústia, aflição, dor e etc. E isso através das pessoas, das enfermidades, da escassez, da fartura, da solidão, do diabo, das circunstâncias e etc. A nossa fidelidade a Deus não é garantia de que não passaremos por aflições, sofrimento e dor nesta vida. Porque disse Jesus: no mundo tereis aflições, e que tais coisas poderão nos acontecer. Primeira Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 1 ao 33. E 2 Timóteo, capítulo 3, e os versos 12. Há diversos sofrimentos que passamos nesta vida e que não são provações vindas da parte de Deus. Como? Primeiro, o crente experimenta sofrimentos como uma consequência da queda de Adão e Eva. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o medo, e a morte atingiu a todo ser humano. Gênesis capítulo 3, dos versos 16 ao 19, como também Romanos capítulo 5, e o verso 12. Segundo, o justo, ele também sofre pela mesma razão que o descrente sofre, pela consequência de seus próprios atos praticados, que é chamada lei da semeadura, que é tudo que plantamos, colhemos. Jó capítulo 4,
versos 8, Provérbio, capítulo 22, versos 8, e Gálatas, capítulo 6, e os versos 7. Terceiro, o crente fiel, ele sofre em seu espírito por habitar no mundo pecaminoso, corrompido e perverso, em ver e ouvir tantas pessoas dominadas pelo pecado, desonrando a si mesma, ao próximo e a Deus. Ezequiel, capítulo 9, versos 4, Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, e 2 Pedro, capítulo 2, versos 8. Quarto, o crente sofre por enfrentar ataques da carne, do mundo e do diabo. Satanás, como Deus deste mundo, ele controla o presente século mal e, por permissão de Deus, aflige crentes de várias formas. 1 Pedro, capítulo 5, versos 7 e 8, e 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Por que Deus nos prova? Nós aprendemos o que é ser provado. Agora vamos ver por que Deus nos prova. Deus nos prova para propagar o seu reino e seu plano redentor aqui na terra. E isso por meio de sofrimento, angústia, dores e etc. O maior exemplo de sofrimento foi a do próprio Jesus Cristo, para que o plano divino da redenção ou da salvação, que foi plenamente cumprido por amor à humanidade, assim Jesus fez por nós. Isaías capítulo 53, do versos 1 ao versos 12. 1 Pedro capítulo 2, versos 18 ao 21. Primeiro, porque Deus nos prova. Deus nos prova de várias maneiras, para nosso próprio bem, ainda que não queiramos, mas é um meio de aperfeiçoamento em Cristo. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. E 1 Pedro capítulo 1, versos 7. Segundo, porque Deus nos prova. Deus nos prova para chamarmos ao arrependimento quando estamos fora do caminho, no sono da indolência, na inércia espiritual. Juízes capítulo 2, versos 18 ao 21. Terceiro, de o porquê Deus nos prova. Deus nos prova para ajudar a desenvolver nosso caráter cristão e a ter experiência com Ele para contar a outras pessoas. Salmo 139 e o verso 23, Deuteronômio capítulo 8, versos 2. Quarto, de o porquê Deus nos prova. Deus nos prova para testar nossa fé, se estamos firmes, convictos e obedientes a Ele e a sua palavra, nesse chamado por Cristo. Deuteronômio capítulo 13, versos 1 e 2, Jeremias capítulo 17, versos 10 e Filipenses capítulo 1, versos 27 ao 30. Quinto, de o porquê Deus nos prova. Deus nos prova para melhorarmos e crescermos espiritualmente perante Ele e perante os homens. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. 1 Pedro capítulo 1, versos 5 ao 7. Sexto, de o porquê Deus nos prova. Deus nos prova para nos ensinar a sermos pacientes e dependentes mais dele do que de nós mesmos e dos outros. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, 1 Pedro capítulo 3, 14 e 15
E 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 8 ao 10. Sétimo e último, de o porquê Deus nos prova. Deus nos prova para melhor consolar e animar outros que estão sofrendo alguma coisa, para lhes servir de experiência. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e versos 4. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.